Vamos resolver aqui mais uma atividade para avaliação. Pretendo fazer nesse vídeo as questões de 1 até 4, sendo que a 1, 2 e 3, 1, 2 e 4 são teorias, né? E a pergunta 3 que envolve um cálculo. Se não der, aí eu faço só 1, 2, se as teorias, né, forem mais complexas, né, durar muito tempo, aí eu faço elas, a número 3 separada depois. Mas eu acho que vai dar para incluir tudo nesse vídeo. Pergunta 1. Sobre forças conservativas e campos vetoriais conservativos, é correto afirmar que... Aqui a resposta certa, já vou colocar, é essa aqui. O trabalho pode ser calculado como a diferença de potencial entre os pontos finais e iniciais. É uma característica, né, das forças conservativas, né? Uma delas, né? A primeira, né? O resultante de uma força conservativa é sempre zero. Na realidade, o que é sempre zero numa força conservativa não é o trabalho resultante, mas sim o rotacional. O rotacional, né? Quando a gente calcula o rotacional que dá zero, já é um indicativo que ela pode ser uma força conservativa, né? Mas o trabalho resultante, não. O trabalho realizado ao deslocar uma partícula de um ponto A a um ponto B dependerá do caminho escolhido. É o contrário, né? Exatamente o contrário. A característica da força conservativa é exatamente que o trabalho, por exemplo, realizado não vai depender do caminho escolhido, tá? Isso aqui foi o tema da questão 8 que eu resolvi, até acho que não deixei muito claro lá. Quando eu calculei o rotacional que deu zero, né, isso já era indicativo de que era uma força conservativa. Não é uma garantia ainda, né? Você tinha que botar mais fazer alguns testes, né, para garantir que era conservativa. Mas naquele caso a integral é conservativa. E como sendo conservativa, né, o trabalho não vai depender do caminho escolhido, né? Que foi aí a solução que eu fiz, né? Exatamente em função dessa característica que a gente encontrou lá, né? Seguinte aqui, a força conservativa é dada pelo divergente do campo conservativo, né? Errado, né? Errado. A força conservativa é dada pelo gradiente, não pelo divergente. O divergente do campo conservativo será sempre nulo, né? O que será sempre nulo não é o divergente, é o rotacional. Sempre o rotacional é que vai ser sempre nulo, é uma das características da força conservativa. Então, a resposta certa é essa daqui. O trabalho pode ser calculado com uma diferença de potencial entre os pontos iniciais e finais. Como ela não depende do caminho, né, você depende do quê? Você só precisa dos pontos iniciais, né, ou o ponto inicial e o ponto final. Com esses dois dados você já calcula, né, o trabalho, que é aquela questão do item 8, tá? A questão 8, a questão 8, né, dessa atividade. Beleza, pessoal? Pergunta 2. Também é parte de teoria. Sobre as condições necessárias para que o teorema de Green possa ser aplicado, é correto afirmar que 1. A curva C deve ser fechada. Correto. É uma das características necessárias, é um dos requisitos, né, necessários, né? Você tem lá uma curva e ela tem que ser fechada. Então ela inicia e termina. Ela é fechada. Esse então é o primeiro item necessário para que você possa aplicar o teorema de Green. Então, verdadeiro. A orientação da curva deve ser sempre positiva. Verdadeiro. E é o sentido anti-horário, tá? O sentido anti-horário identifica que ela é positiva. Para você aplicar o teorema, né, ela tem que ser positiva. É mais um dos argumentos para você aplicar o teorema. 3. A curva não pode ter pontos de intersecção. Tem que ser uma curva simples. Verdade. Aqui, uma curva simples. Uma curva que não seria simples. Deixa eu fazer um outro aqui, ó. Iniciei aqui. Andei a curvinha, fiz a curvinha. Ela veio para cá. Aí ela de repente fez isso, ó. Opa, e terminou aqui, onde ela começou. Início e fim, bacana. Só que vocês percebem o quê? A gente tem uma intersecção. E isso é o que não pode, tá? Para você poder aplicar o teorema de Green, ela tem que ser uma curva
simples e fechado. Então, verdadeiro. Item 4. A região de integração não pode conter buracos. Essa aqui me deixou dúvidas, né? Porque a gente, durante na explicação do Possani, aparece a palavra buracos lá, mas é mais o buraco no domínio, né? A região de integração não pode conter buracos é falso. Ela pode conter buracos. Ela não pode conter buracos no domínio da função. É isso que não pode, né? Então, por exemplo, você tem lá, que nem a coroa circular. Aqui, né? Você tem lá duas circunferências, né? X e Y, e pede para calcular essa área da coroa circular. Se a gente olhar bem aqui, ó, né, a nossa região de integração tem um buraco aqui, ó, tá? Então, isso é válido, você faz o cálculo normal, levando em conta essas duas circunferências, a externa, que tem que ser positiva, e a interna, né, que tem que ser o sentido anti-horário, o horário, desculpa, né? O positivo é o anti-horário, né? Mas você faz o cálculo, né, tranquilamente aplicando o teorema de Green, né? Qual é o buraco que ele se refere aqui, quando a gente fala no domínio? É até a questão número, que eu vou até falar sobre ela na 4, tá? Aqui na 4 é um exemplo que você tem um buraco no domínio, né? Aqui a gente tem uma circunferência de raio unitário, beleza? Então, uma circunferência de raio unitário, você pode aplicar o teorema de Green? Sim, sem nenhum problema. Está aqui uma circunferência, raio 1, né, raio unitário, né? E você calcula, sem nenhum problema, faz o cálculo. Só que acontece, nesse exercício, na integral de linha, nós temos o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado no denominador. Se o x for 0 e o y for 0, o que vai acontecer aqui? Vai ter 0 no denominador. É possível fazer esse exercício, né, ou qualquer tipo de exercício com o denominador igual a 0? Lembra-se que nesse caso é uma indeterminação, né? Você não tem como calcular. Então você tem uma restrição aqui, né? Você tem a circunferência, que ele fala aqui, o circunferência unitária, mas, né, você tem uma restrição que você não pode ter o x e o y 0. Você não pode ter esse par ordenado. Então aqui na nossa circunferência, aqui é o ponto 0, 0, não é isso? Na origem. Então aqui, normalmente vai ficar o quê? Uma bolinha aberta, né? Quer dizer, ela não faz parte desse contexto. A partir do momento que você tem uma restrição, aí por isso que isso aqui pode até chamar de buraco, né? Mas é o buraco do domínio, não da região a ser integrada. Então no domínio tem uma restrição, que é o 0, 0. Então você não pode aplicar o teorema de Green nessa situação, beleza? Então voltando lá, eu já respondi a pergunta 4, inclusive, nesse caso, né? Então a região de integração não pode conter buracos. Falso, você pode ter buracos, não pode ter no domínio, mas na região de integração pode ter sem nenhum problema. Então, alternativa 1, 2, 3 estão corretas. Já vou para 4, né? Então, calculem, considere essa integral. C é uma circunferência de raio unitário, né, e centro na origem. Nesse caso, não é possível aplicar o teorema de Green diretamente, pois já está respondido, né? Parece de novo, né? O campo tem um ponto de indeterminação na origem, tá? Então você tem uma restrição ali na origem. Então você não pode aplicar o teorema de Green diretamente. Você vai ter que fazer. Tem como fazer, mas aí tem uma outra forma, né? Você vai ter que diretamente, você não consegue aplicar. Aqui os outros itens, só para ficar bem claro, a curva não é suave. É uma circunferência, né? De raio unitário, circunferência normal, curvinha suave, sem nenhum problema. O problema é dimensional, bidimensional não, mas pelo contrário, né? Todos nós os nossos problemas nesse caso são bidimensionais, você vai transformar numa variável só. A curva não é fechada, não, ela é fechada, circunferência. E não é possível orientar a curva positivamente. É sim, ela no sentido anti-horário, ela vai ser, né? Vai ser considerada como positivo, beleza? Para encerrar, deu 9 minutos aqui, dá para a gente fazer a pergunta 3, né?
Se um campo vetorial tem como potencial a função v igual a x, y, z, qual a força está associada a esse campo? Então aí você tem as várias respostas. E aqui basicamente, né, é o que a gente já viu até na semana passada. Né? Você tem a função potencial e ele está pedindo o quê? A força vetorial associada, né, a esse campo. Lembrando que a força vetorial, o que é? A derivada, né, de uma função em função de x, em função de y, em função de z, dando-se aí os índices, né, o i, né, os vetorzinhos i, o j e o k. Né? Então, basicamente, esse exercício que é, você tem o v, que ele já deu, é calcular o que é a derivada do v em função do x. Então, nós temos aqui o x, y, z, derivando ela. Derivada em função de x, o x vai dar 1, vai sobrar o quê? Y, z. Derivada de v em função de y, x, y, z, derivada. Em função de y vai dar 1, vai sobrar o quê? X, z. E a derivada de v em função de z, que vai dar, então, x, y, z derivada. Derivando em função de z, sobra o quê? X, y. Ou seja, a minha força vetorial é dada por, em função de x, deu y, z, i, mais, em função de y, x, z, j, mais, em função de z, deu x, y, k. Essa então é a nossa força. Beleza? Só lembrando que lá tem um errinho lá nas respostas, né? Todas elas estão aparecendo o J, né? Onde deveria estar o I, tá? Mas a resposta certa, opa, aqui na nossa primeira folha, no meu caso, na minha primeira folha, YJI, XZJ e YK. Beleza, pessoal? Valeu!